Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula de número 9, tá? Videoaula esta para os alunos do Colégio Santa Rita, alunos mais precisamente do 8º ano, tá bom? Nós vamos para a nossa aulinha de História, falando de Revolução Francesa. Nós vamos partir hoje para falar da Convenção Nacional, tá? Nós vamos entender que houve uma mudança no panorama político depois que a burguesia chegou ao poder. A gente iniciou as nossas falas basicamente falando de como era a França pré-revolucionária, depois nós vimos como é que foi todo esse processo de se chegar ao rei. A gente viu uma aula passada sobre a tomada da Bastilha, como que a população chegou até a Bastilha, soltou os presos, pegou em armas, depois foi em direção ao Palácio de Versalhes, como que as ruas de Paris se transformaram num verdadeiro campo de guerra, num verdadeiro campo minado, onde as tropas reais confrontaram com aquele povo, né, revoltado com a situação econômica, né, a situação que existia até então. Eles já estavam de saco cheio, já estavam por aqui das inúmeras desigualdades sociais presentes dentro da sociedade francesa. Nós vimos também todo um panorama político, porque a burguesia, né, o terceiro estado, ele estava desejoso de maior participação dentro da política, porém essa participação ela era negada por uma sociedade que ainda vivia as amarras da Idade Média, uma sociedade estamental, onde clero, nobreza se escanchava em cima da burguesia. E existiam membros da burguesia, né, camadas sociais dentro da burguesia, que eram camadas sociais que tinham muito dinheiro, mas que não tinham prestígio político. E aí essas camadas sociais, né, essas classes que existiam, né, esses grupos de trabalhadores dentro da burguesia, elas queriam essa participação política. Mas quem, né? Inclusive dentro da burguesia nós vamos ter a alta burguesia, né, e a pequena burguesia. A alta burguesia, nós tínhamos empresários, nós tínhamos banqueiros, nós tínhamos ricos comerciantes. Na pequena burguesia nós tínhamos os sans-culottes, na pequena burguesia nós tínhamos artesãos, e a grande massa, né, aquela grande massa que a gente falou, os camponeses. E aí a alta burguesia se aproveitou do grande número, né, os camponeses, os artesãos eram bem mais numerosos. A alta burguesia vai se aproveitar desse número e vai semear algumas sementinhas, né, lá dentro desse grande grupo, né, para que esse grupo pegasse em armas e promovesse uma revolução. A Revolução Francesa, como foi falado para vocês, né, anteriormente, ela foi um movimento de cunho político, econômico, social, né, cultural, mas principalmente político. Tu imagina aí, tu fecha os teus olhinhos aí, tu imagina um rei ser retirado do poder da forma como foi, depois esse rei fugir igual um animal medroso, né? Esse rei ser preso junto com sua esposa e junto com alguns súditos da sua corte. Aí tu imagina esse rei passar por um julgamento, esse rei ser condenado e esse rei ser decapitado, ter sua cabeça arrancada fora. Isso é algo inimaginável para a época, e ainda mais para uma França que teve como reis que tinham como marcas altamente célebres a questão do absolutismo. Um Luís XIV da vida, que se auto-intitulou "O Estado sou eu", né? Recebia um apelido de Rei Sol. O Luís XV, outro altamente absolutista, que tinha como principal característica a mandar pessoas para calabouços como a própria Bastilha, tá? Então, aí vem o Luís XVI, esse rei que foi parar na guilhotina, que nós vamos já falar detalhadamente sobre isso, tá bom? Então, a gente
começa a nossa fala, né, falando sobre a monarquia constitucional. Entenda, antes nós tínhamos uma monarquia absolutista. Depois que a burguesia chega ao poder, nós vamos passar a ter uma monarquia constitucional. Dentro de uma monarquia constitucional, o que o rei representa ali dentro? De cunho político, nada. Quem comanda? Parlamento. Quem é o chefe do parlamento? Primeiro-ministro. O primeiro-ministro ele tem poder ilimitado? Negativo. O poder do primeiro-ministro é limitado. O primeiro-ministro ele só coloca para frente as ideias que o parlamento aprovar. Se o parlamento não aprovar, ele não coloca para frente. Então, o que nós temos? Nós temos uma carta constitucional, nós temos uma constituição, nós temos um papelzinho com inúmeras leis lá, dando direitos e deveres do cidadão francês. Essa carta está aqui, o poder do rei está aqui. O parlamento ele vai governar em conjunto, todo mundo com o mesmo pensamento. Se houver pensamentos divergentes, acontecem as votações. Votou, passou, para frente. Então, a monarquia constitucional, ela previa, né, os artigos da Constituição de 1791, ela limitava o poder do rei, tá? E retirava os poderes do clero e da nobreza. Retirava os poderes do clero e da nobreza. Clero e nobreza perdiam privilégios e poderes. Inclusive, terras da igreja, terras da nobreza foram confiscadas e entregues a quem? Aos camponeses. Tá? Foi feita uma espécie de o início de reforma agrária, o incentivo à propriedade privada, cada um ter sua terra e pronto. Tá? Liberdade da Assembleia para fazer e aprovar as leis, uma Assembleia que na sua esmagadora maioria eram membros da burguesia, tá? Eram membros da burguesia. Essa Constituição de 1791, ela vai ter uma problemáticazinha bem interessante, tá? A problemática é essa que eu estou colocando bem para vocês. Voto censitário. O que é o voto censitário, professor? Eu vou dar um exemplo para vocês daqui do Brasil. No Brasil, em 1824, basicamente aí 35 anos depois da Revolução Francesa, o Dom Pedro I, que nós vamos estudar também, o Dom Pedro I, ele outorgou uma Constituição essa Constituição de 1824, a primeira do Brasil. E essa Constituição, ela previa o voto censitário. O que é o voto censitário? Só vota quem tem renda. No Brasil, quem possuía renda, acima de 100 mil réis, anuais, poderia participar das eleições. Quem tinha renda de 400 mil réis, salvo engano, 400 mil réis, poderia se candidatar a deputado. Quem tinha renda de 800 mil réis, que era muito dinheiro, anuais, quem tinha renda de 800 mil réis anuais, poderia se candidatar ao Senado. Por que o Senado era o mais caro? Porque o Senado era vitalício. Uma vez eleito, só saía com a morte. Então, para votar e para ser votado, para votar tinha que ter dinheiro, para ser votado tinha que ter muito dinheiro, mais dinheiro ainda. Então o voto censitário representava isso. E tu imagina a França, que grande parte da população francesa era pobre. Boa parte da população francesa era campesina, eram camponeses. Aí tu imagina esse povo, esse pessoal aí, pobre, marginalizado, que vivia um regime basicamente feudal, né? Vivia de favor nas terras do nobre, consegue retirar aquele rei do poder. Ótimo, palmas. Mas na hora de dizer assim,
vou ter direito de participar da política, vou ter direito de ir lá e dar meu voto, vou ter direito de ser votado, aí não vai ter. Por quê? Porque o voto censitário vai excluir esse pessoal. Adivinha quem é que vai votar e quem é que vai ser votado? A alta burguesia. A alta burguesia vai votar e vai ser votada. A alta burguesia, os banqueiros, os ricos comerciantes, os empresários, vão ser as pessoas que vão dominar a política da época. Vão dominar o parlamento, né? Aí, adivinha, quem vai lotar o parlamento vão ser banqueiros, ricos comerciantes, empresários. E eu, camponês, plebe, rude, não vou ter direito nem a votar naquele pessoal ali, que dirá participar de um pleito eleitoral. Continua as mesmas desigualdades sociais na França. A França vai continuar do mesmo jeito, tá? Esse debate nós vamos levar mais para frente. O rei Luís XVI faz aliança com alguns reinos absolutistas, como Áustria e Prússia. Esses exércitos invadem a França. Qual o objetivo do Luís XVI? Nós vamos para os objetivos. O do Luís XVI e da Áustria e da Prússia, tá? O do Luís XVI, que esse pessoal aí, Áustria e Prússia, ajude os exércitos de Áustria e Prússia, ajudem ele a voltar ao poder. Mas por que Áustria e Prússia vão ajudar o Luís XVI? E ainda posso citar o exemplo da Rússia, né? Que ainda é uma monarquia absolutista. Que exemplo? O porquê? Por que do nada vai ajudar? Não é assim. Imagina um país em que uma população pobre, campo, chega ao poder, toma, bota o rei para correr e muda radicalmente a forma política de administração. A Áustria e a Prússia ficaram com medo. Já pensou se essa onda ultrapassa muros e chega no país? Então, isso aí, a Revolução Francesa, ela foi vista como uma coisa muito negativa por vários países. A Áustria, a Prússia, a Rússia também, inclusive até a própria Inglaterra. A Inglaterra via aquilo como uma forma muito destrutiva. Imagina uma população chegar, tomar o poder, matar o rei, radicalizar. Então, aquilo era visto de forma bem negativa, tá? E na Batalha de Valmy acontece uma vitória francesa. Quem foi que venceu? A França revolucionária, tá? Quem quiser colocar aí, a França revolucionária. Não foi o exército do Luís XVI, pessoas que estavam ligadas ao Luís XVI. Foi a França revolucionária, né? Os revolucionários. E aí é formada a Convenção Nacional. O que é a Convenção Nacional? Burguesia chega no poder. Excelente, ótimo. Burguesia chegou no poder, os humilhados serão exaltados, blá blá blá, ótimo. E a convenção vai decidir o quê? A convenção, ela vai decidir o futuro da França, mas aí representantes de camadas populares, como sans-culottes e representantes dos camponeses, vão chegar e vão dizer: sim, nós ajudamos vocês, vocês vão votar leis, vocês vão ajudar a provocarem leis que vão de contra o povo. Nós estamos aqui para debater ideias que vão para ajudar o povo e não para trazer mais desigualdade, não é isso? E aí vão haver inúmeros embates lá dentro da convenção, tá? Inúmeros embates, porque a Constituição, ela prevê o voto censitário, só vota quem tem renda. Já representantes de camadas mais pobres vão começar a bater nessa tecla. Sim, eu posso votar, eu quero que o voto seja universal e não censitário. Vota todo mundo, vota homem, todos os homens camponeses, pode ser pobre, pode ser rico, independente de qualquer coisa.
Uns queriam censitário, outros queriam universal. A confusão já começa daí. E uma ideia que eles tinham em comum: abolir a monarquia para instalar uma república. A ideia do republicanismo já colocada por Montesquieu muito tempo antes da separação dos poderes, enfim. E aí vai ter a divisão entre girondinos e jacobinos. Quem é girondino, quem é jacobino? São grupos que vão ter como semelhança uma única coisa: retirar clero e nobreza do poder, tomar o poder das mãos do rei. Isso aí é ótimo. Mas eles vão divergir com relação a algumas ideias. Os girondinos são a alta burguesia, os jacobinos são a média burguesia. Os girondinos possuem posições conservadoras e os jacobinos posições relacionadas ao povo, ao povão popular. Os girondinos eram preocupados em manter o direito à propriedade privada e a liberdade de comércio, atendendo aos interesses de quem? Empresários, ricos, comerciantes, tá? A liberdade de comércio, todo mundo procurar concorrer. Quem conseguir vender mais, ótimo. Quem não conseguir, problema. Os jacobinos possuíam medidas liberais radicais, dentre elas, reforma agrária radical, levar o ensino público e gratuito para todas as escolas da França, independente de classe, independente de cor, independente de qualquer situação como essa, e aprofundar conquistas revolucionárias. Vai chegar um determinado momento que jacobinos e girondinos vão brigar mesmo, vão brigar fundo. Por quê? Porque os jacobinos passam a acusar os girondinos de pleitear golpe, né? Por exemplo, os jacobinos acusavam os girondinos de que eles seriam um novo tipo de nobreza, seria uma nova nobreza, ou seja, continuavam explorando quem estava embaixo, quem era menos favorecido. E aí os embates foram tamanhos até que os jacobinos chegam ao poder em 1794, salvo engano. E aí os jacobinos vão chegar ao poder e aí eles vão começar a radicalizar. Tá? Por isso que existe essa expressão esquerda e direita. A fulana é da esquerda, a fulana é de direita. Às vezes a pessoa nem sabe o que está falando. A fulana é esquerdista. Se perguntar de onde se tirou isso, não sabe. Mas a expressão veio daí, da Revolução Francesa. Os jacobinos sentavam à esquerda, nas cadeiras do parlamento, e os girondinos à direita. Os jacobinos, eles eram mais radicais, eles usavam a radicalização, tinham como ideia a reforma agrária, tinham como ideia o ensino público e gratuito, tinham como ideia a fim da escravidão nas colônias francesas. Eles tinham interesse de acabar com a escravidão. Já os da direita eram mais conservadores, eles defendiam a propriedade privada, defendiam a liberdade de comércio, defendiam um alto índice de exploração do capitalismo, enfim, ideias que se batiam demais, até que um grupo que lutou por uma coisa só acabou rachando, acabou se divergindo, tá? E aí nós temos três pessoas aí que vão se destacar nesse período, né? O Robespierre, que vai ser o mais radical de todos, tá? Advogado, jornalista. Nós vamos ter Danton, nós vamos ter Marat, que também era jornalista, um grande jornalista, né? Que é radical ao extremo, que vai lutar pelos interesses dos jacobinos, né? O Marat escrevia fragmentos e espalhava papéis pela cidade de Paris todinha. As pessoas passavam, né, liam aquilo dali, viam como que eram informados de o que acontecia dentro do palácio, o que acontecia dentro da política francesa através do Marat. E o Marat,
tem um dado curioso, ele foi assassinado, né? Ele sofreu uma conspiração girondina. Ele mantinha um relacionamento com uma mulher chamada Charlotte Corday, que ela era ligada à elite, aos jacobinos. Ele mantinha um relacionamento às escondidas com essa moça, e eles se encontravam à calada da noite. E aí ela, em um desses eventos, um desses encontros, ela o assassinou, né? Uma punhalada nas costas, e ele veio a óbito numa banheira. Ele estava tomando banho e ela deu essa punhalada pelas costas. O Marat, essa morte, né, ela acabou causando um frisson muito grande dentro de Paris, onde o Robespierre, amigo de Marat, ele acaba acusando os girondinos, de terem provocado essa morte. E aí o número de mortes dentro da França aumenta significativamente, né? Quando os jacobinos vão chegar ao poder, eles vão matar qualquer pessoa que eles imaginassem que fosse contra o regime jacobino. E aí muitas pessoas começaram a morrer. Milhares de pessoas foram morrer na guilhotina, tá? Na guilhotina, começando pelo rei Luís XVI, né? Que teve sua cabeça arrancada junto com sua esposa Maria Antonieta. O rei Luís XVI, ele simplesmente foi julgado, né? Condenado. Até na execução do rei houve uma divergência entre girondino e jacobino. Os girondinos queriam a prisão do rei Luís XVI e a sua condenação à prisão perpétua. Já os jacobinos, eles queriam a radicalização, que a cabeça dele fosse arrancada e mostrada ao povo, assim como foi feito. A guilhotina, ela foi um instrumento causado que causou pânico na época da Revolução Francesa, criado por um físico chamado Joseph Ignace Guillotin. Esse cara criou a guilhotina, segundo ele. O objetivo era causar medo nas pessoas, né? Olhando por um negócio desse aí, as pessoas teriam medo, né? E não conspirariam contra os líderes do movimento, os líderes jacobinos. Ao contrário do que muitos podem pensar, tá, meus queridos, não existia só uma guilhotina na França, existiam várias, às vezes várias pessoas eram jogadas ao mesmo tempo e muitas pessoas eram assassinadas ao mesmo tempo. Essa lâmina cortava a cabeça, a pessoa que soltava a lâmina pegava a cabeça da pessoa e mostrava para o povo. Aquilo ali era para servir de exemplo, né? Mas mesmo assim, muitas pessoas acabaram mortas, às vezes sem nem ter culpa, tá? Estava ligado a uma conspiração com estrangeiros para invadir a França, tá? O Luís XVI, ele tramou uma fuga, né? E aí a fuga dele foi abortada e foi descoberto esse plano. Foi pego cartas dele, ele trocou cartas com o rei da Áustria e da Prússia, e aí ele ficou em maus lençóis, foi julgado e condenado à morte, tá? Gente, a gente fica por aqui nessa aula, tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar, tentar terminar o conteúdo de Revolução Francesa, tá? Fiquem em casa, tá? Direitinho. Daqui a pouco nós vamos sair dessa situação. Daqui a pouco nós estaremos aqui na escola, na sala de aula, debatendo questões, dando nossa aulinha, tirando as dúvidas de vocês e voltando à nossa normalidade, tá bom? Queria deixar um cheiro, um abraço em todos vocês. Até a próxima aula e fiquem com Deus, tá? Tchau.